Olá, alunos do sexto ano. Tudo bem com vocês? Eu desejo que esteja tudo bem, que fique em casa, né, para que possamos logo retornar ao nosso ensino híbrido ou ensino até mesmo presencial. Então, hoje eu vou apresentar para vocês o nosso plano de estudo tutorado do sexto ano, o volume 1. Então, semana 1, né, nós vamos trabalhar a hierarquia urbana no Brasil e com vocês, professora Mariana. Então, antes de começar na semana 1, nós vamos ver os itens que nós vamos estudar no PET volume 1. No PET volume 1, semana 1, nós vamos estudar a hierarquia urbana no Brasil. Na semana 2, a população brasileira. Na semana 3, os tipos de cidade. E a semana 4, meios de transporte. Então, semana 1, unidade temática, as formas de representação e o pensamento espacial. O objeto de conhecimento, representação das cidades e do espaço urbano. Habilidade, a hora que terminar essa semana, o que nós temos que ter aprendido, tem que estar bem claro aí no nosso conhecimento. Nós estabelecer conexões e hierarquias entre diferentes cidades, utilizando mapas temáticos e representações cartográficas. O conteúdo que está relacionado, o espaço urbano, a hierarquia urbana, a distribuição espacial dos centros urbanos, das principais cidades do Brasil e do mundo. Então, lembrando o tema da nossa aula, a hierarquia urbana no Brasil. Então, recapitulando o que vocês já estudaram no ano passado, né? Então, o crescimento urbano, o que é esse crescimento urbano? O crescimento das cidades. Aqui no Brasil, ocorreu a partir da década de 1960. Observe que de 1940 a 1950 o crescimento foi pequeno, né? Aí depois o crescimento já foi bem mais rápido. Em meados da década de 60, esse crescimento, ele encontrou o crescimento da população urbana e o crescimento da população rural. E por que isso aconteceu, né? Isso aconteceu, foi motivado pelo grande êxodo rural que ocorreu devido à mecanização no campo, né? Então vieram os tratores, diversos implementos agrícolas que passaram a ser utilizados no campo e a necessidade de mão de obra, de pessoas nas áreas urbanas, principalmente no estado de São Paulo, né? Na capital, São Paulo. E também o fascínio urbano, ou seja, o sonho de viver em um local onde se tinha acesso a bens e serviços, como por exemplo a luz elétrica, que a luz elétrica ela não existia na zona rural. Então observe o gráfico, né? Aqui ó, a população rural só foi decaindo, decrescendo, diminuindo, e a população urbana ela foi só aumentando. E um detalhe, quando a população urbana cresce mais do que a população rural, então há um crescimento muito grande das cidades, esse processo é chamado de urbanização. Urbanização é diferente de crescimento urbano. Crescimento urbano é o crescimento natural da cidade. E urbanização é quando uma cidade recebe muitas pessoas que vieram da zona rural. Então, vejam aqui as estatísticas, né? 2019, 55% da população mundial viviam nas cidades. Em 2050, mais de 70% da população mundial viverá nas cidades. E a rede urbana, né? A rede urbana o processo estrutura-se por meio de uma hierarquia em que as cidades menores
costumam ser relativamente dependentes das cidades maiores e economicamente mais desenvolvidas. Então vamos entender. Cachoeira de Minas é uma cidade local. Muitas coisas que nós precisamos, nós temos que ir até o centro regional, que é Pouso Alegre. Vou dar um exemplo, né? Se eu precisar fazer um exame de ultrassom, ou eu vou para Pouso Alegre ou Santa Rita. E aí nessa rede urbana nós vamos ter a metrópole regional, a metrópole nacional e a metrópole global. A metrópole global é a cidade mais importante do país. Existem países que não têm metrópole global, que o próprio nome já diz, essa cidade vai ter influência no mundo todo, né? E vai também receber influência do mundo todo. No caso do Brasil, pensem, qual é a cidade, né, que ela é uma cidade global? Pensaram? Pode até anotar o nome. Se você anotou a cidade de São Paulo, parabéns, você acertou. Aqui no Brasil nós temos duas metrópoles globais, né? São Paulo e o Rio de Janeiro. A nossa cidade é uma cidade local. E alguns locais aqui do Brasil ainda falam às vezes de vila, né? O distrito do Itaim, algumas pessoas um pouquinho mais maduras falam assim, eu sou lá da Vila Itaim. Lá é um distrito, E aqui nós temos um mapa da nossa, então, hierarquia urbana. Então, veja, cidade global, São Paulo e Rio de Janeiro. As metrópoles regionais, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e o Distrito Federal, Brasília, que está no Distrito Federal. Então, essas são as cidades chamadas de metrópoles nacionais. Metrópoles regionais, nós vamos ter Manaus, aqui na região norte, no Amazonas, Belém, também na região norte, no estado do Pará, e vamos ter na região centro-oeste, Goiânia. As demais cidades, elas são metrópoles regionais. Então, pego São Luís, Teresina, Natal, Cuiabá, Mato Grosso, né? São metrópoles regionais, tá ok? E os centros regionais são as cidades importantes, né, para o seu entorno. Como que é a população do Brasil? A situação de domicílios. Então, vejam, o amarelinho é as pessoas, os domicílios na área urbana e o vermelho na área rural. Então, observe, em 1940, o que era maior? A população rural era muito maior. 2010, a população urbana é muito, muito maior do que a população rural. Então, é muito importante a gente saber ler os gráficos. E o segundo título aí, rede urbana. O que é a rede urbana? Então, a rede urbana é um conjunto articulado de cidades e grandes centros urbanos que se integram em escalas mundial, regional e local, por meio de fluxos de serviços, mercadorias, capitais, o dinheiro, informações e recursos humanos. Então, vamos ver um exemplo, uma mercadoria. Eu preciso de uma câmera para gravar minhas aulas. Então, talvez eu não encontre essa câmera aqui em Pouso Alegre, né? Eu vou encontrar em São Paulo. E se eu comprar essa câmera, logo ela vem? Sim, né? E essa rede urbana, então veja aqui, olha, a metrópole global, São Paulo e Rio, né? As metrópoles nacionais e os centros regionais aí, que são as cidades aí pequenas, né? Os centros locais. E ainda posso dividir em zona A e zona B, tá? Então, dentro dessa rede urbana, essa rede urbana estrutura-se por meio
de uma hierarquia. Essa hierarquia, então, vai ter uma cidade muito importante, né? Em que as cidades menores costumam ser relativamente dependentes das cidades maiores. E essas cidades maiores, elas também são economicamente mais desenvolvidas, tá? Então, a rede urbana é um sistema integrado que vai das pequenas cidades. Aqui em Minas Gerais tem cidade com menos de 1.000 habitantes. Então, é uma cidade bem pequena mesmo, né? As cidades médias e algumas poucas metrópoles. Então, o Brasil tem 853 municípios, tem poucas metrópoles. Normalmente, as cidades locais ou pequenas influenciam ou polarizam os bairros, né? Os bairros próximos, e são polarizadas pelas cidades médias e grandes, né? Aquelas que estão mais próximas. Então, um exemplo, Cachoeira, ela tem influência sobre os bairros rurais. As pessoas vêm aqui para receber a aposentadoria, por exemplo, pagar suas contas, né? Mas, ao mesmo tempo, muita coisa nós precisamos buscar em Pouso Alegre. Entretanto, todas elas sofrem a influência ou a polarização das metrópoles. De que forma? Os canais de televisão, as sedes estão em São Paulo ou no Rio de Janeiro. E essas sedes que vão influenciar e comandar a economia das regiões, ou às vezes até o território nacional como um todo, como é o caso da cidade de São Paulo. Então, a rede urbana. Então, a rede urbana é um conjunto articulado entre as cidades, né? E por que tem essa articulação? Porque as cidades têm funções econômicas, políticas, sociais e financeiras. Os principais centros urbanos que estruturam a rede de cidades em nível global. Então, aqui nós temos as principais cidades do mundo. Vejam como os Estados Unidos têm muitas cidades importantes, né? No continente europeu também muitas cidades. Aqui nós podemos destacar Frankfurt na Alemanha, Londres na Inglaterra, Paris na França, né? Aqui na Ásia nós vamos encontrar Tóquio, Xangai, né? Nós vamos encontrar aqui no continente africano, Joanesburgo. Aqui no Brasil, vejam que a América Latina destaca para o Brasil, e aqui a Argentina, né? Na Austrália, então nós vamos encontrar Canberra, que é uma cidade muito importante aí na Oceania. As redes de cidades expressam a integração entre os diversos centros urbanos, né? Então, se nós formos pensar, aqui no Brasil, pensando aqui em Cachoeira, nós temos cachoeirenses que moram nos Estados Unidos, temos cachoeirenses que moram na Europa, sei de dois cachoeirenses que já visitaram a África, né? Cachoeirenses que moram aqui no Japão, cachoeirenses que estão na Oceania. Então, há uma integração entre as cidades. E é muito fácil hoje a gente se comunicar com uma pessoa que está em uma cidade, mesmo que seja muito longe. A polarização, né, é a influência que a cidade oferece, e a subordinação é aquilo que nós precisamos de um centro maior, tá? Então, a hierarquia urbana, forma de classificação, tem um grau de influência, a importância, né, a dependência, e porque tem também uma diversidade econômica nessa cidade. Aqui para nós, se nós formos pensar em Pouso Alegre, quantas fábricas, indústrias, um comércio bastante avançado, né? Então, olha lá, se você gostou dessa aula, deixe o seu like, assista com muita atenção e até a próxima aula de correção.